Vamos para o nosso último bloco com o presidente da Fundação Darcy Ribeiro, Paulo Ribeiro. Ô, Paulo, nós estávamos conversando sobre política e você acha que talvez o parlamentarismo fosse a solução para o Brasil? Porque nos 20 últimos anos, o Brasil teve 2 presidentes cassados. Se de 20 em 20 anos tiver 2, essa política nossa vai ficar difícil, não vai? É uma discussão que vai ter agora. Depois do governo Temer, vai vir com força a parlamentarismo. O problema no parlamentarismo do Brasil é que impediria uma liderança popular ao só poder. Lula jamais teria a possibilidade de ser primeiro-ministro, presidente do Brasil no sistema parlamentarista. E o parlamentarismo sempre veio como solução no Brasil após a crise de um governo popular. Getúlio não foi deposto porque suicidou. Jango foi deposto também antes, que queria fazer reforma de base. E agora, com Lula e Dilma também. E aí, todo momento de crise histórica, e um governo de cunho reformista, com um apelo maior popular, ameaça a elite brasileira, a classe dominante, aí vem com o parlamentarismo. Porque o parlamentarismo, na verdade, é um seguro para a classe dominante não ter descontinuidade e não ter mudanças profundas na sociedade brasileira. É essa que é a receita do parlamentarismo. E você acha que isso passa? Porque já foi uma vez, não passou, né? Por exemplo, se tivesse um sistema parlamentarista, Cunha não seria primeiro-ministro? Tem a denúncia, está no YouTube, vocês podem olhar, o Ciro Gomes denunciando. Eu estou denunciando, me processe se eu estou falando mentira. O Cunha pegou, com o poder dele, presidente da Câmara, 700 milhões de reais e comprou 250 parlamentares. Deu em média 2 milhões para cada parlamentar. No sistema parlamentarista, o risco nosso, que é muito barato, a 7ª economia do mundo, imagina qualquer juntar 2 multinacionais, ou 3 ou 4, e fazer um bolo de 500 milhões de dólares, e lá dar 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, 250, e aprovar o que ele quiser. O risco é muito grande. Parlamentarismo é uma boa solução, onde que não tem tanta desigualdade numa sociedade, onde que a educação, todos tiveram acesso à educação e oportunidade de informação, onde que ética, o dia que você entrou na sala com 4 anos de idade, tem aula de ética como conviver com o aluno, nos 5 anos é ética na escola, na sala, nós nunca tivemos ética. O povo não sabe o que é direito, não tem oportunidade igual, a informação chega desigualmente na maioria da população. Como é que você pode transferir a representatividade, o seu poder, para um deputado que depois você não vê ele mais, de 4 em 4 anos vê ele, não volta, não tem voto distrital? Parlamentarismo, o voto distrital seria um aprimoramento para você chegar no parlamentarismo. Porque de 4 em 4 anos o eleitor vai bater na minha porta, vai ter que vir na mesma cidade, vir nos mesmos lugares, fazer os mesmos comícios e discutir com a população. Você pode acompanhar ele. Agora, do jeito que é o Brasil, aí depois de chegar aqui de 4 anos, hoje, no processo, eu não volto lá, criei o problema para Montes Claros, eu vou e compro voto em Bocaiúva, eu compro Mirabela, como Januária. No outro ano eu vou comprar no sul de Minas, no Triângulo de Minas. O que vários deputados fazem aqui no norte de Minas. Que os paraquedistas, nós toda a vida fizemos campanha. Como é que eu vou ter um sistema parlamentar com um cara que não tem compromisso comigo e nem com a realidade? E nem com a cidade, com nada? Então, é uma falácia e vai ser pesado, porque eles vão jogar pesado da tentativa disso. Agora, se for plebiscito, o povo, tem um filho, Darcy fala que não entende, apesar de não existe povo desinformado mais. Tem mais e menos informado. O povo já tem acesso, todo mundo tem acesso, telefonia, televisão, internet, etc. E o povo tem Darcy que falava isso, tem um filtro, que ele olha para a televisão e olha para a proposta, ele desconfia, ele sabe o que é mentira e o que é que não é. Nessas grandes questões, quando ele foca. E eu acho que se for para um plebiscito, o parlamentarismo vai ser derrotado de novo, porque o povo não quer abrir mão do seu poder de eleger um presidente, um projeto diferente do sistema político que está aí. E com o parlamentarismo essa possibilidade acaba. Vai virar uma instabilidade, derruba gabinete, mas os mesmos vão permanecer. Ainda mais, como é que você elege deputado? Sistema financeiro, grana. Ou você tem muito acesso a apoio de meio de comunicação, ou é apoiado por grandes grupos econômicos, nacionais e internacionais, você não elege. Então, qual a representatividade que a população vai ter dentro do sistema desse? Difícil. Você está bem parecido com o Darcy, viu? 17 anos de convivência. A influência foi muito grande, né? É lógico. Agora, você pessoalmente, que viveu esse tempo todo com ele, que talvez fosse o sobrinho preferido dele, você vê o Darcy mais como político ou como escritor? Porque ele foi um grande escritor. Como pensador. Como pensador. Darcy certamente está entre os 10 maiores pensadores do Brasil, da história do Brasil.
O Antônio Cândido, que é considerado o maior intelectual, a maior referência de intelectual brasileiro, de seriedade, de ética, elegeu os 10 livros fundamentais para você conhecer o Brasil, falar sobre o Brasil. As raízes do Brasil, formação econômica, Caio Prado, todo mundo, Celso Furtado, fez a relação dos 10, certo? Aí fala assim, agora, entre os 10, se eu tiver que escolher um só, que dá a noção global, sem dúvida nenhuma que é o povo brasileiro. O povo brasileiro hoje, que o povo não quer ler, que tem dificuldade. É porque os livros mais conhecidos, mais livres de Judassi, é Maíra e o Muro, né? Isso. E que vão ficar eternamente, porque é aquele romancista, né? Mas o povo brasileiro hoje é um best-seller, já vendeu mais de 250 mil livros, entendeu? É uma enormidade, um livro de formação econômica. E quem lê apaixona. Então, vai ficar essa obra e o pensador, né? Porque ele, sem dúvida nenhuma, é o grande pensador e queria, na expressão dele, passar o Brasil a limpo e questionar por que o Brasil não deu certo. Sétima economia, o Canadá é muito menor e a população vive em abundância, em qualidade de vida. A Austrália, Nova Zelândia, são países recentes, tem 20% do tempo do Brasil. O próprio Estados Unidos, que é 100 anos mais novo que o Brasil, por que os Estados Unidos deu certo e o Brasil não deu? Né? Paulinho, infelizmente nosso tempo está esgotado. Acho que a nossa conversa foi ótima, né? Muito obrigado. Mais aí 30 segundos para você despedir do seu povo Montes Clarence. Eu quero falar que eu sou catrumano, tenho grande orgulho de ser Montes Clarence, amo minha terra, quero contribuir com ela e aqui é uma referência nacional para peculiaridade, pela nossa formação econômica e espero que a sociedade civil organizada se une e pressione os políticos a fazer o que é certo, o que é melhor para a população, porque nós vamos dar um salto de qualidade enorme. Infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu agradeci ao Paulo, acredito que vocês devem ter achado a entrevista muito boa. E na próxima oportunidade que ele estiver aqui, porque ele está morando no Rio, nós vamos retornar com essa entrevista. Muito obrigado. Frente a Frente. Oferecimento Sicoob Credinor. Associado ao que há de melhor. Associado a você.